E atendendo a pedidos, hoje eu farei para vocês um vídeo com replantes. Hoje eu vou montar uma bacia maravilhosa de suculenta, gente. Vocês não imaginam como ela ficou linda, ela ficou maravilhosa. Então eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço as minhas bacias com suculentas. Arranjos, né? Arranjos grandes com suculentas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu vou pedir o like, vou pedir para que se inscreva no canal, quem não é inscrito, que compartilhem esse vídeo e que deixem nos comentários o que vocês vão achar, né, dessa banheira maravilhosa. Na verdade não é banheira, é um arranjo, uma bacia, dessa bacia maravilhosa com suculentas. Eu pretendo colocar suculentas do início do meu cultivo, aquelas suculentas que eu comecei a cultivar, né, fazer uma baciada de rosetas baixas, de suculentas com rosetas baixas, com aquelas suculentas que eu iniciei o meu cultivo. Então agora, gente, vamos lá conhecer, vamos ver como eu faço os meus arranjos, como eu produzo os meus arranjos em bacias. Então eu separei aqui, ó, duas bacias lindas, maravilhosas, gente. Eu amo plantar suculentas em bacias, né? Não reparem a baguncinha, porque aqui é a baguncinha do replante, onde a gente faz a mesa, aonde eu faço os meus replantes. E hoje a gente vai trabalhar aqui. Então, o que eu quero que vocês percebam é que eu vou usar o isopor picado no fundo. Poderia estar usando também o carvão picado, poderia estar usando a perlita expandida, o que você tiver, aquilo que for mais fácil para você. Para mim, no momento, o mais fácil, e eu tenho bastante, é o isopor. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Quem já me acompanha há algum tempo sabe que eu tenho um vídeo falando sobre o isopor. Eu uso esse mais grossinho aqui, ó, tá vendo? Então, a gente corta, pica ele assim, pode ser assim grosseiramente, tá, gente? E o que eu quero que vocês percebam é a quantidade de isopor que eu coloquei dentro das bacias, tá? Ó, praticamente a metade. Então, eu vou colocar só a metade de substrato aqui. Por que isso? Porque eu vou fazer, primeiramente, elas, né, vão ficar no local coberto. Mas, porventura, se de repente eu decidir depois colocar no tempo, então elas já estão com uma drenagem muito boa para elas aguentarem, né, as épocas de chuva. Porque a gente tem épocas de chuva que chove muito, principalmente aqui no sul, gente, a gente tem, né, a primavera e verão que chove muito. E nós temos também invernos que são muito chuvosos. Então, se eu decidir, né, depois colocar essas banheiras no tempo, eu já tenho uma drenagem boa. E os furos, gente, eu furei bem, tá? Ó, tá bem furadinha, tá vendo? Ó, tá vários furos aqui embaixo, fiz bastante furos para que, né, realmente a água entre e escorra com facilidade, tá? Então, né, se você tiver esse isopor, você pode estar usando também, que vai ser muito útil. E o substrato? O substrato, gente, é bem levinho, tá? Bastante, ó, carvão picado. Tem a casca de arroz carbonizada também, tá? E essas bolinhas que vocês estão vendo aqui não é perlita, tá, gente? Eu tenho um vídeo, né, que eu fiz um vídeo sobre o uso do isopor picado no meu substrato, tá? Acessem aí nas playlists, esse aqui tá intruso, mas é esse, esse mais miudinho aqui, tá, gente? Então, o isopor, aquele mesmo que eu coloquei no fundo do vaso, eu usei para produzir, para agregar aqui no meu substrato. Esse é um substrato de reaproveitamento. O que quer dizer isso? Que é um substrato que eu retirei de outros vasos, eu fui guardando ele, é um substrato bom, né? Se o substrato está bom, a gente não vai jogar fora, né, gente? Vamos reaproveitar. Tanto é que ele tem algumas bolinhas de osmocote já ali no meio, tá vendo, ó? É porque isso já estava nos outros vasos. Como eu fiz esse reaproveitamento dele, está aqui junto, né? Então, quer dizer que é um substrato bem adubado. Eu misturei um pouco de terra nova, misturei um pouco mais, né, desse isopor picado. Coloquei também o esterco de gado. O esterco de gado não,
desculpa, gente, o esterco de galinha, o esterco de gado eu não uso. Eu só uso o esterco de galinha ou o humus de minhoca, tá? Então, eu refiz ele, eu deixei ele mais nutritivo. E olha que coisa fofinha. Gente, olha que coisa gostosa de mexer. O isopor, ele deixa o substrato muito macio, muito gostoso, tá? E as suculentas se adaptam muito bem. É um substrato próprio para elas, pois como as raízes delas são bem fininhas e sensíveis, nesse substrato fofinho aqui, gente, ó, fica bem fácil delas enraizarem, né? E fora que você tá já ajudando a natureza, você tá fazendo economia, porque se você fosse usar só o substrato puro, você teria que usar o dobro do substrato, né? Mas como você está agregando o isopor picado, mais o carvão, né? Tem também a casca de arroz carbonizada. Isso faz com que o seu substrato ele renda mais, ele, né? É uma dica de economia, né, gente? Na verdade, o seu substrato ele vai render o dobro do que você tinha. Então, é esse substrato que eu vou usar ali dentro das minhas bacias. E agora, então, eu vou colocar ele ali dentro. Eu quero mostrar tudo certinho para vocês, né? Passo a passo para vocês verem que é dessa forma mesmo que eu vou fazer. Ó, então, eu vou colocar aqui sobre o isopor, o substrato. Eu não coloco, gente, tem muitas pessoas que colocam um TNT ou uma outra manta aqui em cima, tá? Eu não uso nada disso. O TNT eu já usei e não aprovei. Por quê? Como o meu clima aqui é muito chuvoso e se eu for colocar essa banheira depois no tempo, o TNT ele demora muito a secar. O que vai acontecer é que o substrato também não vai secar rápido, né? As raízes tendem a apodrecer dessa forma, tá? Então, eu não uso nenhum tipo de tecido, nenhum tipo de manta, nem redinha, nada, tá? É dessa forma aqui, como vocês estão vendo, que eu faço, tá? Só vou agregando aqui, ó, colocando, na verdade, né, o substrato sobre o isopor. E olha, gente, não é um isopor, o isopor, desculpa, gente, não é um substrato gostoso, né? Pena que vocês não podem tocar, mas se vocês fizerem aí na casa de vocês, e quem já fez, sabe do que eu tô falando, que o isopor, ele deixa o substrato muito fofinho, um substrato bem airado mesmo, gostoso, para as suculentas. E eu procurei aqui no meu jardim, gente, algumas, né? Algumas são maiores, outras já são menores, aquilo que eu tinha aqui no meu jardim. Pois esse arranjo ele vai ficar pelo menos um mês em local coberto, até elas se adaptarem bem, para depois, se eu decidir, colocar no tempo, tá? Então, tem algumas plantinhas que estão sem as raízes, como essas perlis, ó, né? Eu peguei alguns bebezinhos de perlis, tem a lilacina, tem a Painted Frios, aqui uma Black Prince, aqui tem uma pumila, né? É a pumila. Isso. E a outra, agora eu esqueci a identificação certinha, gente. Eu acho que essa é a pumila e essa é uma secunda. Aqui tem a Calea argentea. Então, eu vou diversificar bem, tá? Misturar elas aqui dentro. Agora é só fazer o plantio. É só agora a gente escolher aonde a gente vai colocar. Tô pensando em colocar a Painted Frios no meio, gente, né? O que vocês acham? Eu acho que ela vai ficar lindona, né? Vai ficar lindona ali no meio. E ao redor, então, eu vou acrescentando as outras espécies. E, gente, esse substrato é muito gostoso de trabalhar. É só fazer um furinho assim, ó, com o dedo mesmo aqui, ó. Que coisa fácil que é. É só fazer um furinho, como ele é muito fofinho, e encaixar a plantinha. Tá vendo, ó? E aí a gente já vai chegando, né? O substrato ao redor e tá plantada. Então, aqui eu coloquei a Black Prince, que eu vou colocar a Calea argentea, ó, só encaixar, gente, muito bom, tá? Muito bom mesmo, eu tô amando. Então, ó, percebo que eu vou precisar de muito mais plantas, vou colocar a Rosularia também. Rosularia também é uma plantinha que me acompanha há bastante tempo. Essas que estão sem raízes, gente, é só encaixando, né? Ó, a gente só vai encaixando elas aqui no substrato. Olha que delícia, vai ficando muito bom. Aqui eu tenho duas Crispat Beauty, deixa eu ver. Eu acho que essa vai ser a frente, né? A gente tem que sempre, né, que tá observando a frente do nosso arranjo. Então, esse vai ser a frente do arranjo.
eu acho que eu vou colocar essas duas Crispat Beauty aqui na frente. Vai ficar muito bonitinhas, né? E deixar um espaçozinho, porque elas vão crescer, né, gente? Elas vão crescer aqui dentro, vão ficar lindonas. Depois eu já vou ajeitando, ajeitando certinho aqui com o palitinho, as raizinhas para baixo, assim, ó, essas que estão com raízes. Vamos ajeitando bem bonitinho. Pretendo colocar as pedrinhas, mas, ó, vai faltar mais plantinhas. Vou ter que ir lá no jardim procurar mais algumas. Então, gente, além das que eu já tinha plantado, eu acrescentei a Dusty Rose, duas Fantomes, a Orion, aqui uma Gilva, Cubic Frost e aqui a Topsy Turvy. Então, são praticamente suculentas, todas suculentas do início do cultivo, né? Aqui, ó, a Lilacina, Crispat Beauty, Rosularia, Perle, a Dusty Rose, a Black Prince, Calia Argentea, Paitete Frios, Pumila, né? É aqui a Secunda, a Cubic Frost, uma Gilva, aqui a Topsy Turvy e a Orion. Falei todas, gente? Calia Argentea. Eu acho que eu falei todas, né? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo todas que eu plantei aqui, tá? Todas as plantinhas que estão aqui dentro, eu vou deixar na descrição do vídeo. Deixa eu ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 espécies, tá? Então, são 15 espécies, olha só, 15 vasinhos, né? São 15 vasinhos que já estão dentro desse arranjo. E elas vão crescer, gente, vão ficar lindas. Daqui a 2 meses eu faço uma atualização para vocês de que se deu certo, se não deu certo, se elas estão bonitas, do jeito que elas estiverem. Então, daí eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar as pedrinhas. Já volto para mostrar para vocês como elas vão ficar com as pedrinhas. E eu já coloquei as pedrinhas e trouxe ela para o lugar onde ela vai ficar. Ela vai ficar aqui na minha varanda, na varandinha. Mais ou menos 1 mês, gente, que daí é o tempo para elas enraizarem bem, elas se adaptarem bem ao clima. Para depois eu pensar se realmente eu vou colocar no tempo ou não, ou se elas vão ficar aqui. Porque essa minha varanda agora aqui no outono e inverno, ela pega muito sol. A partir das 11 horas da manhã já tem sol aqui. É sol até 3h30, 4 horas da tarde. Aí pega um solzinho bem gostoso. O que eu fiz, gente, foi dar uma borrifadinha de água, só borrifei a água mesmo, para tirar o pozinho das pedrinhas, tá? Eu não molhei de encharcar o substrato. Como eu mostrei para vocês, né, tinha algumas plantinhas que eu tava sem raízes, eu só encaixei aqui dentro, então eu só dei uma leve umedecida, tá? Dá para dar uma hidratada nelas, porque tem algumas que estavam bem desidratadas, que já estavam desplantadas há alguns dias. Tem algumas que eu comprei faz poucos dias, foi essa e essa aqui que elas estão se adaptando ainda, tá? Elas vieram pelo correio, né? De transportadora, na verdade. Então, por isso que parece que elas estão assim mais estioladinhas, é porque elas estavam dentro da caixa. Não, foram essas duas aqui, a Calia Argentea também, que eu não tinha... Como eu queria montar essa bacia, eu não tinha mudas delas, né? Então, eu comprei as duas aqui, as duas, a Pumila e a Secunda, a Paitete Frios e a Calia Argentea, para poder montar esse arranjo dos tempos antigos, né? De plantinhas. E quando eu iniciei o meu cultivo, eu queria só suculentas com rosetas baixas, né? Para compor ele. E, gente, daqui uns 2 meses eu acredito que esse arranjo iria ficar muito bonito. Aquilo que eu falei para vocês, né? O que der certo, o que não der certo, eu vou estar mostrando para vocês. Se eu repor algumas, né? Se acontecer de algumas não resistirem, porque pode acontecer, gente. Por mais que a gente cuide, né? A gente cuida para que elas vivam, que elas fiquem bonitas, pode acontecer, né? De elas não vingarem. Eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É dessa forma que eu faço os meus replantes. E eu pretendo fazer outras, né? Como vocês viram, tem mais outra banheira lá, mais algumas para fazer. Aquelas eu vou mostrar em outros vídeos, tá? Então, eu vou deixar vocês bem curiosos para ver como é que vai ficar aquela também. Então, eu vou produzir algumas bacias dessa, alguns arranjos, né? Maiores, para estar acomodando as minhas suculentas. Elas ficam muito bonitas, principalmente nesse período, gente. O período do outono
Elas ficam muito bonitas, tá? Então, eu vou deixar também a descrição do vídeo, a identificação de todas para vocês. E outra coisa, gente, são todas suculentas de sol pleno, tá? Todas aqui podem ser cultivadas a sol pleno. Então, isso é importante, você tá sempre colocando plantinhas que tem as mesmas necessidades, para que o seu arranjo dê certo. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.